Beleza? Começamos então a gravar aí. Então, a minha pergunta aqui agora é a seguinte, né? Então, a luz, ela não estava polarizada, né? Então, aqui a gente não polarizada. Passou aqui pelo meu polarizador, a minha película, né, polimérica lá, que só oscilam numa dada direção, né? Então, esse cara aqui é o meu polarizador. E aí, passou, então agora só passou, é um filtro, só passa aquela luz que tem o campo elétrico naquela direção específica do material, que as moléculas estão estiradas lá. Então agora que passou, né? Então agora eu tenho uma luz polarizada. E se eu fizer isso aqui agora? Agora eu vou colocar um outro cara aqui, ó. Né? Só que agora, vou colocar o eixo dele deitadinho, um certo ângulo. A gente colocar aqui o nosso. Aqui estava na vertical, né? Então agora existe aqui, ó, um certo ângulo entre, né? Chamar de I, esse ângulo, entre a luz polarizada, ela continua vindo da esquerda aqui para a direita, só que ela passa agora, ó, esse cara aqui é um primeiro polarizador, agora aqui eu tenho um segundo polarizador. E aí, passa a luz? Passa. Se a gente pensar que a luz, né? Olhar de frente agora, tá? Se eu olhar de frente, estou tentando fazer um desenhinho, né? Então, agora, essa luz polarizada, ela está aqui, na vertical. Puta, mas que figura. Né? Então, esse cara aqui é a luz polarizada. Né? Ele pede, vamos colocar verdinho. Né? Né? Luz polarizada é o meu LP. Né? Tá aqui. E o eixo do meu polarizador a um certo ângulo aqui, ó. E aí, então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar num conjunto de eixos aqui, ó, ortogonais, de tal maneira que o campo elétrico da luz polarizada pode ser decomposto nesse eixo agora. Você tem aqui um campo elétrico. Nossa, vou melhorar isso, cara. Né? E que aí você tem, né, ele, fazer verdinho, uma componente aqui, uma componente aqui, né? Uma componente que é o quê? Esse é o eixo do meu polarizador, né? Está inclinado. Esse é o polarizador 2.
Então, vai ter uma que vai estar paralela, uma componente do campo elétrico paralela, e vai ter uma componente perpendicular. A projeção, eu decompus o campo elétrico oscilante. Então, esse camarada que está aqui, esse cara que está aqui, o paralelo, passa. E aí, não posso, por isso que eu tenho que colocar aqui, qual é a intensidade da luz que passa ali? A intensidade da luz que passa é a intensidade da luz que chega, zero, inicial, vezes cosseno ao quadrado de φ, porque eu vou ter que fazer a projeção. Esse triângulo retângulo que está aqui, ó, né? A componente paralela, ela é adjacente a esse ângulo φ. Então, é a função cosseno. E a intensidade é igual ao... a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, né? Então, a intensidade que vai passar é o campo elétrico paralelo ao quadrado. Por isso que aparece o cosseno ao quadrado daquele ângulo também. Esse camarada chama aqui de lei de Malus. É o camarada que mexeu com isso. Tá? Então, a componente perpendicular, se o ângulo for 90 graus, se tiver perpendicular, o eixo do polarizador e a direção do campo elétrico, o ângulo entre eles for 90 graus, cosseno de 90 dá zero. Então, esse camarada que está aqui, perpendicular, né, ele não passa. A intensidade dele, quando for lá, vai dar alguma coisa, tem incidente, vezes cosseno de 90 ao quadrado. Cosseno de 90, zero. Ao quadrado, zero. Vezes a intensidade que chega, zero. Então, não passa. Então, o único camarada que vai passar aqui é a paralela, né? Então, a ideia é o quê? Se a gente quer, por exemplo, diminuir a intensidade da luz. Se a gente quer diminuir a intensidade da luz, então, vamos pensar assim, se a luz que está chegando no meu olho, será que ela é polarizada? Vamos admitir que ela seja polarizada na horizontal. Se eu colocar uma película no meu óculos, né, com eixo de polarização vertical, a luz, quando passar, tentar passar, né, pela minha película, né, pelo meu óculos, ela não vai conseguir passar. A intensidade dela vai, né, ir a zero. E aí, o que vai acontecer? Meu olho vai ficar protegido da intensidade daquela luz. Aquela luz não passa. Essa é a ideia do óculos escuro, né? Não deixar que luz entre no nosso olho. A gente vai falar disso no finzinho dessa aula, da anatomia do olho, o que tem lá no olho, e principalmente na aula de quinta-feira. A aula de quinta-feira é uma aula de fisiologia, né? De anatomia e fisiologia, né? Costuma sempre ser mais ou menos isso, né? Para a gente encerrar o assunto. Por que eu tenho que falar do olho? Porque eu preciso falar dos processos físico-químicos que acontecem lá no bastonete, no cone, nos bastonetes, né? Que é a detecção de luz. Como é que ele detecta a luz, né? Beleza? E aí, a gente, no final das contas, quer o quê? Gerar um potencial de ação lá no neurônio que vai transmitir a informação elétrica lá para o nosso cérebro. Né? Então, essa é a ideia. Então, mas só para ilustrar essa brincadeira, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte: a luz, aqui no meu desenhinho, ó, né? Vou repetir esse desenhinho, não vou fazer. A luz que é espalhada, lembra que quando a luz que vem da Lua ou diretamente do Sol passa pela atmosfera, ela interage com as moléculas do ar, né? Da atmosfera e vai espalhando. E a intensidade da luz que espalha, ela é proporcional à frequência. Na verdade, né? Eu não fui tão verdadeiro, né? Pra vocês terem uma ideia, não contei toda a história, é proporcional à frequência? Não, é proporcional à frequência elevado à quarta potência. Então, a diferença é muito grande.
né? Entre uma frequência mais baixa para uma frequência mais alta, né? O crescimento é polinomial, não é exponencial, mas é polinomial, né? Então a luz vai sendo espalhada, tá? E aí, então é o seguinte, a luz que desce do céu para a gente, que é espalhada, por exemplo, a luz azul que desce do céu, né? Ela é polarizada por causa de uma característica associada a essa luz espalhada, é essa luz reirradiada. Aqui é uma molécula, né? Então, a onda do Sol, da onda luminosa, né, que vem lá do Sol ou da Lua, não importa, né, que entra na atmosfera, vai chacoalhar, né, as moléculas e essas moléculas vão reirradiar a luz, certo? Só que elas reirradiam de maneira isotrópica, olha que palavra bonita, né? Igual em todas as direções, né? Aqui, como eu desenhei aqui, a luz estava vindo da esquerda para a direita. Perdi minha canetinha. Ela está vindo da esquerda para a direita. E eu desenhei uma luz sendo reirradiada da esquerda para a direita. Será que é isso mesmo? Né? Para mostrar isso para vocês, eu tenho que pegar os meus... Olha, é um livro de eletromagnetismo. Tem um PDF dele aqui que eu consegui. Não precisa ficar assustado, tá? Eu vou rabiscar nele. Cadê minha canetinha? Então, aqui, ó, tem um dipolo. Coloquei ele, ó. Vou colocar carga positiva, lá, o mais Q, menos Q, né? Que nem eu desenhei lá. E aqui, ó, do jeito que eu tinha desenhado lá, tinha a minha molinha. Ó. Aqui, eu estou colocando, ó. Cadê o tamanho? O eixo Z na vertical, tá? Aqui vai ter, claro, né? Também, não está desenhado aqui, ó. O eixo, então, X e o Y está aqui, né? Para tentar fazer uma perspectiva 3D aqui, né? E aí, o seguinte, eu quero saber qual é a intensidade, né, da onda reirradiada lá no ponto, né, da onda eletromagnética reirradiada num ponto P qualquer no espaço. Só que eu vou marcar esse ponto P, né, usando aqui, ó, um ângulo θ e uma coordenada R. São coordenadas que a gente chama de coordenadas polares, tá? Tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente faz essas continhas, olha só, né? Quando a gente faz essas continhas, olha a cara das equações. Tá? O que importa para a gente é que quando a gente chega aqui,
Essa é a intensidade da luz lá naquele ponto. E observa aqui, ó, o que é importante. Ele depende dos... Eita. Seno ao quadrado daquele ângulo. Então, esse cara, a intensidade, vai depender do ângulo. Quando o ângulo for zero, né? Quando θ é igual a zero, seno de θ é igual a quanto? 0 graus, pode colocar, né? Esse cara aqui vai ser zero. Eita, Hugo, olha só, quer dizer então que ângulo zero, isso quer dizer o quê? Então, ao longo zero é θ zero, eu estou medindo a partir do eixo Z. Então, aqui, ao longo do eixo Z, não tem luz sendo irradiada. A intensidade é zero. E onde que a luz vai ter um valor máximo? Quando, né? Quando θ foi igual a 90 graus, o valor máximo, né? Seno agora de 90 graus, mais 1. Então, esse cara aqui vai ser o meu máximo. E esse aqui, o valor mínimo é zero. Percebendo? Então, como é que vai ser a cara da luz que vai sendo irradiada? Ao longo do eixo, o meu dipolo está aqui, minha molécula, né? O positivo com o negativo, o íon positivo com o íon negativo, e ele vai vibrar nessa direção, chamei de eixo Z. Vai ter luz sendo irradiada ao longo do eixo Z para cima e para baixo? Não. O máximo vai estar onde? Para frente e para trás, do jeito que eu tinha desenhado aqui. Ele vai irradiar o máximo dele perpendicular ao eixo dele. Para cima e para baixo aqui na vertical não vai ter nada. Então, na verdade, né? Vamos apagar esses caras todos aqui. Né? A cara da luz irradiada vai ser uma rosquinha. Né? Esse cara aqui é o eixo Z. Esse Z está aqui. E aqui, né? Você tem o X e o Y no plano. Então, ele irradia, o máximo de é perpendicular ao eixo. Mais menos aqui em algum lugar, né? Menos que aqui. Legal, então, ó. Então agora estamos prontos para entender por que a luz espalhada ela é polarizada. Já tem até um desenho prontinho aqui. Né? Então tá aqui, ó, igualzinho eu estou fazendo, ó. A Terra, o cidadão em cima da Terra, né? E a luz do Sol, né? Ou de qualquer da Lua, o que quer que seja, né? Tá vindo aqui, ó. Isso. Tá vindo aqui. E ela tá o quê? Polarizada? Não. Né? Mas a gente pode pensar em todas essas luzes aqui não polarizadas como, né? Decompõe ela em eixos, em dois eixos ortogonais que passam, né? Que vêm direto aqui no meu olho. Um que vem direto aqui, perpendicular, né? 90 graus. E um outro também 90 graus. Então, eu decomponho esses componentes. Então, aqui,
vou pensar que é o seguinte, ó, tem um dipolozinho aqui, né? Tem uma moléculazinha ali, né? Que ao longo do eixo de vibração dele, né? Não vai ter polarização, porque ele não irradia ao longo da direção do dipolo. Ele não irradia aqui. A luz que vai chegar no meu olho, né? Vão ter intensidade perpendicular. Porque o meu dipolozinho, nessa direção, né, na direção dele em que ele está, separado das cargas, a intensidade é aqui. O ângulo é zero, sendo de 0 é 0, não tem intensidade. Aqui ao longo do eixo dele não tem intensidade, só perpendicular a ele. Né? Então a luz aqui acaba chegando, sendo espalhada, no que chega no meu olho, ela chega polarizada. Então, se eu vim aqui agora e colocar no meu olho, né, uma película que tem um eixo de polarização, né, perpendicular, essa luz que está chegando no meu olho não vai passar pela película. E aí eu vou ver a menos intenso. Tá? E a abelha usa isso. A luz que está... Então, e tem uma coisa super importante no caso da abelha, né? A luz que ilumina o nosso dia, bom, não depende se o tempo está nublado ou não, né? A luz que passa no sol, ela é espalhada pela nuvem, da mesma maneira que ela é espalhada pelas moléculas do ar. No caso da nuvem, são moléculas de água, né? Então, a luz que chega da nuvem e que desce, que ilumina o nosso dia, mesmo no dia nublado, também vai ter essas mesmas características da luz num dia normal. Num dia normal, não, num dia limpo, tá? Então, não importa se está nublado ou não, né? Durante o dia, a luz, ela é polarizada. Então, assim, com relação à abelha, né? Ela depende também do sol. Então, ela é polarizada com relação ao sol. Então, dependendo da hora do dia, vai ter direções diferentes. A abelha consegue, com o olho dela, identificar essa polarização, porque ela tem essas moléculas, como o do meu polímero, né, que filtram a direção de oscilação do campo elétrico. Tá? E pô, isso aqui deve dar um medão, vocês, né? Essas coisas aqui, né? Putz, nada, não. Tudo muito simples. Tá? Então a luz ela é polarizada. Joia? Beleza. Então agora aqui é o seguinte, né? Estão entendendo? Espero que estejam acompanhando, tá? Então agora aqui vamos passar para dois fenômenos que é o que a gente precisa aqui agora, que é a reflexão, mas principalmente e refração. Tá? O que importa mais para a gente aqui é a refração. Vamos pensar o seguinte, que eu tenha, né, a interface entre dois meios. Então, eu vou pensar aqui, interface dois meios aqui. Por exemplo, ar vai ser o meu meio, vou chamar de 1. E, por exemplo, água, vou chamar de meio 2. Tá? Toda vez que uma onda, vamos colocar aqui, uma onda vem, um raio de luz, né? Seja minha luz incidente, né? Ela está vindo no meio 1 e chegou aqui nesse ponto
né, em que há a interface entre os dois meios, o ar e a água. Sempre que uma onda chega numa interface entre dois meios, ocorrem duas coisas, tá? Dois fenômenos, tá? Para isso eu preciso de uma referência. Eu vou pegar, já falando aqui para vocês, vou pegar uma direção que é perpendicular, normal à superfície, que separa os dois meios. Então essa aqui vai ser a minha reta, minha direção normal. Tá? Então quando ela chega aqui, duas coisas acontecem. Primeira coisa que acontece, né, é que parte dessa onda eletromagnética ela é refletida. Então, vou escrever aqui, incidente. E aqui é luz refletida. E parte dessa onda incidente, ela é refletida e parte é transmitida. Então, isso aqui é uma luz que segue o caminho dela, mas só que quando ela muda de meio, muda também a direção de propagação. Isso é uma característica. Aí você fala assim, Hugo, fez curva. Não, não fez curva. Ela entortou, tá? É porque, eu tô com a palavra em inglês, né? Bend. Bend é entortar mesmo, né? Não sei a tradução disso. Ela entorta, ela não faz uma curva, ela entorta. Ela continua em linha reta, chegou, ela tá vindo em linha reta, quando ela passa pelo outro meio, ela continua em linha reta, só que torta, tá? Agora tem um nome mais bonitinho, né? Os caras costumam, essa luz transmitida, a gente vai chamar ela de luz, é transmitida, ela foi transmitida, ela passou para o outro meio. A gente vai chamar ela de luz refratada. Ah, é só nome, tá? Refratada. Refração quer dizer assim, foi transmitida. Luz foi refratada, tá? E aí, o que tem de importante nisso aqui? Existem algumas leis, tá? Né, que obedecem isso daí. Mas eu já vou falar. Isso daqui, como eu disse para vocês, acontece com qualquer onda. Qualquer onda, tá? O que determina um meio de outro é a velocidade de propagação da onda. Então, no meio 1, você vai ter uma velocidade de propagação Vm1, que a gente pode escrever ela em termos de um índice de refração, que vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido por aquela velocidade no meio. Então, quando ela está no ar, ela tem uma certa velocidade. Ele não gosta de eu arrastar as coisas de... E quando vai para o meio 2, ela vai ter uma outra velocidade. Mudou de meio, mudou a velocidade. Como é que a luz sabe que ela mudou de meio? Quando muda de velocidade dela. Então, vai ter um outro índice de refração, que vai ser a velocidade da luz no vácuo, dividido por aquela velocidade naquele meio. Né? Então, tem um certo índice de refração no ar e vai ter um outro índice de refração no outro meio. No caso aí, o exemplo da água. Né? A corda. Se a gente for pensar assim, ó, onda na corda. Se eu tenho aqui uma corda fininha, e aí eu passo aqui um nó, uma corda mais grossa. Elas estão esticadas, então a tração, né, da que está esticando as cordas são a mesma. Então a velocidade
aqui na corda 1, da onda aqui na corda 1, a gente já viu, né? É raiz, né, da tração dividido pela densidade. Aqui na corda 2, o que acontece? A velocidade muda. Vai ser a mesma tração, porque é a mesma força que está esticando as duas cordas, só que agora ela tem uma densidade, né, maior, né? Mudou o Mi. Mi é a massa por comprimento, né? Então, quando a gente coloca um pulso aqui nessa corda, né, esse pulso vai se propagar aqui, vai vir para cá. Quando ele chega nessa região de interface em que muda as cordas, ou seja, mudou o meio, mudou onde a onda estava propagando, né? Quando ela chega ali, né, parte dessa onda é transmitida e parte é refletida. Nesse caso particular, como eu estou indo, olha só, né, de uma corda mais leve para uma corda mais pesada, a onda reflete com aquela inversão. Então, esse cara aqui é a minha refletida, esse cara aqui é a minha incidente, e esse cara que está aqui é a minha refratada, ou, né, transmitida. Tá? Isso ocorre com qualquer tipo de onda. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Tá? Então, quais são as leis da óptica geométrica? Né? Então, a gente tem duas. Primeiro, a lei de reflexão, que vai dizer para mim que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quem que é esse θ1? Quem que é esse θ1? 1 se refere ao meio 1. Então, é esse ângulo 1. A refletida é esse cara. Quanto que ela vai? 1 Eles são iguais. E eles são medidos com relação a... Isso é importante. Esses ângulos com relação à normal. A reta normal. Tá? Beleza? Então, essa é a primeira regra. Tenho certeza que vocês já viram isso uma vez na vida. Né? E a segunda lei, os livros chamam de a lei de refração, né? Só de lei de Snell. Mas ela, sendo justo, né? É lei de Snell e Descartes. Descartes, aquele mesmo cara lá do plano cartesiano. O mesmo cara do momento, né? Então, esse cara aqui é chamado de lei de Snell. E diz para mim que é o seguinte, ó, N1, índice de refração do meio 1, seno de θ1 igual a índice de refração do meio 2. 2 é o segundo meio aqui, ó, né? Meio 2. Cadê o θ2? θ2 está aqui, ó. Com relação também a normal. N2, seno de θ2. Isso aqui, né, é a minha lei de Snell e Descartes.
Agora não lembro se tem um S aqui. Esqueci. Da onde que vem isso? Por que que acontece isso? Cara, para explicar por que que funciona assim, a gente precisa voltar aqui. Não tem outra explicação, tá? A gente tem que voltar nas equações de Maxwell, a gente tem que voltar no eletromagnetismo, tá? Então, não dá para mim explicar isso. Então, eu tenho que pegar as equações de Maxwell e resolver elas aqui nessa região de interface entre os dois meios. Tá bom? O que é importante para mim aqui? Vou organizar meus papéis aqui. Então, aqui tem algumas consequências interessantes para a gente, né? O que eu quero focar, o que é importante para a gente, é parte de refração. Isso que eu estou interessado. Tá? Vamos explorar isso. Então, algumas características importantes disso daí, né? A primeira delas, né? Como eu já tinha colocado lá em cima, vou colocar aqui de novo. Então, né? O índice de refração depende, olha só, né? Para um dado meio, né? Para o ar, por exemplo, se a gente está indo do ar para um prisma de vidro ou de plástico, não importa, né? N1 seno de θ1, né? θ1 está fixo para todas as luzes, né? Que compõe a minha luz branca, né? Cada um tem um índice de refração, tudo bem, estão vindo juntos, já não importa. Agora, o índice de refração depende da cor. Então, se esse camarada aqui depende da cor, então θ2 vai ser o quê? O ângulo que ele vai entortar vai também depender da cor. Então, o que acaba acontecendo? Né? Esse é o fenômeno da dispersão cromática. Observem que o seguinte, né? Quem a luz fez propaganda, ela vai refratar numa primeira interface e depois na segunda interface ela refrata novamente, né? E aí, né? Os ângulos de saída de refração vão ser diferentes para diferentes cores, tá? Vou fazer esse desenho aqui de maneira mais explícita aqui. Então, eu tenho a minha interface. Vamos colocar ar em um vidro qualquer. Tá? E aí, aqui está a minha normal. E tem uma luz branca, né? Estou usando uma coisinha. Vamos colocar ela mais deitadinha. Está chegando aqui. Então, esse cara aqui é a minha luz incidente. Ela está chegando aqui com um certo ângulo. θ1. E aí, claro, vai ter luz sendo refletida. E aí, vamos ver o seguinte, né? Se a luz continuar o caminho dela, em linha reta, estaria vindo aqui. Mas a gente sabe que, como mudou o índice de refração, você tem aqui um N1
N1 e N2, eles são diferentes, tá? Não importa se é ar, se é vidro, são meios diferentes. Vou até tirar esse cara daqui. Tá? Você tem um meio qualquer, e um meio qualquer 2, com índice de refração N1 e aqui o índice de refração N2, né? Então, o que vai acontecer? A luz que vai refratar, ela vai depender da frequência. Quem tem maior índice de refração? A luz violeta. Quem tem menor índice de refração? A luz vermelha. Então, vamos olhar aqui para a luz, para a equação de Snell-Descartes, né? De Snell, né? Para quanto maior, se o índice de refração for maior, para manter a igualdade, seno de θ2 tem que ser menor. Se um aumenta, o outro tem que diminuir para manter a igualdade da lei de Snell. Aumentou o índice de refração, o que acontece com o ângulo? Tem que diminuir o seno diminuir, tem que diminuir o ângulo, né? Certo? Então, o seno de θ2 tem que ser menor para quem tiver o maior comprimento de onda. Para quem tem maior índice de refração. Então, quem que tem maior índice de refração? O violeta. Então, o violeta vai ter que ter um θ2 Isso aqui é a luz violeta. E esse é o θ2 da luz violeta. Aí você pega o vermelho. O vermelho tem índice de refração menor. Você diminui o índice de refração, para manter a igualdade, o seno tem que aumentar. O seno aumentar, o ângulo tem que aumentar. Então, quem tem menor índice de refração vai ter um ângulo θ2 maior. Então, o vermelho vai para cá. Cadê o θ2 dele? Aqui, não é? Né? O que aconteceu? Né? A luz, claro que vai ter cores diferentes no meio do caminho. A luz chegou branca aqui e espalhou, né, em diferentes cores. Né? Isso aqui é o fenômeno da dispersão. Dispersão, né? Tá todo mundo junto, espalhou. Né? Dispersão em cores. Dispersão cromática. Olha que coisa agora interessante a gente pode avaliar aqui também. Né? Então, essa é uma primeira coisa. A gente pode pensar também, quando eu estou indo de um meio com maior índice de refração para um meio menor índice de refração, ou o contrário. Né? Do jeito que eu desenhei aqui, inicialmente, o que acontece? Eu estou indo do ar para a água. O índice de refração do ar é próximo de 1. O índice de refração da água é em torno de 1,3. Então, eu estou indo do índice de refração menor para o maior. O que acontece? Vamos pensar? Então, aqui, vamos pensar quando eu estou indo. Se N1 for menor que N2. Então, pela lei, eu vou reescrevê-la aqui, N seno de θ1 tem que ser igual a N2 seno de θ2. Porém, como eu estou analisando, N1 é menor do que N2. Então, eu gosto de colocar assim, ó, N1 pequeno, N2
maior. Mas tem a bendita igualdade no meio. Para que a igualdade aconteça, como N1 e N2 são diferentes, o que vai acontecer? Θ1 vai ter que ser maior para compensar do lado esquerdo da igualdade, e o θ2 vai ter que ser menor, não é isso? Então, para um θ1, né? Para um θ1 qualquer, o θ2 tem que ser menor, então isso aqui implica, né, que θ1 tem que ser maior que θ2. Eu gosto de colocar o contrário. θ2 tem que ser o quê? Menor do que θ1. O que é isso? De novo, vamos fazer o desenho aqui. Meio 1, um N1, um meio 2, um N2, normal está aqui, né? E a luz incidente. Incidiu aqui. Cadê o θ1? Está aqui. E aí agora o θ2? θ2 tem que ser o quê? Menor do que θ1. θ1 está aqui, ó. Eu prolonguei o raio incidente, então θ2 tem que estar onde? Tem que ser menor do que θ1. O que aconteceu aqui? Quando ele entortou, ele aproximou da normal. Né? Que eu quero mostrar para vocês assim, o raio refratado aproxima da normal. E aí agora? Então, né, vou marcar aqui, ó, amarelinho com amarelinho. N1 menor do que θ2, aproximou da normal. Agora, e se acontece o seguinte? N1 maior que N2. O que vai acontecer? Então, aqui, ó, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Então, agora, né, N1 pequenininho, N2 maior, N1 grandão, né? N1 maior, N2 menor. E aí, para manter a igualdade, né, a gente fez ali, para manter a igualdade, se o N1 é maior que N2, então, θ1 tem que ser pequenininho e o θ2 tem que ser maior. Então, o que vai acontecer agora? θ2 maior do que θ1. Hum, hum. Vamos ver aqui, ó, no meu desenho. Então, aqui de novo. Meio 1, com índice de refração 1. O meio 2, com índice de refração 2. A minha normal aqui. Torta. E aí, luz incidente tá aqui. Claro que garra num negócio, numa direção aqui, que eu não consigo sair de jeito. Né? A luz incidente está aí. Θ1 está aqui. Prolongamento dela.
θ2 agora tem que acontecer o quê? θ2 agora tem que ser maior do que θ1. θ1 está aqui, então θ2 maior do que θ1. O que aconteceu com o raio refratário? Ele afastou da normal. Né? Afastou da normal quando N1 menor que N2. Então, aqui, agora eu vou falar o seguinte, ó. Né? Lembra que eu falei assim, ó, da densidade óptica na outra aula, né? Então, aqui eu vou colocar um termo que é assim, a refringência, né? Quando eu estou indo de um meio mais refringente, né? Ou vamos colocar o primeiro, menos refringente. Menos refringente quer dizer o quê? Menor N, índice de refração, né? Na analogia, a gente diz assim, é menos, né? Menos denso. Né? Quando eu vou do menos refringente para o mais refringente, mais refringente quer dizer o quê? Mais denso. Isso é só para lembrar a gente, tá? Né? Não é só para a gente. Denso opticamente, né? Então, o que acontece? O raio refratado aproxima ou afasta da normal? Né? É o caso em que eu estou aqui, ó, do menos refringente, N1 menor que o N2. Então, o que aconteceu? Aproxima da normal. E aí é a mesma coisa, né? Dá para copiar e colar esse cara aqui. Simplesmente trocando aqui agora, né? O quê? O mais. Quando eu estou indo agora do mais refringente, ou seja, maior N. Agora, o que é o mais denso? Para o menos refringente. Ou seja, menos denso. Ele afasta da normal. São observações que a gente pode fazer. E isso tem uma consequência muito legal, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu estou indo agora, então, do mais refringente para o menos refringente, né? Do mais denso para o menos denso, por exemplo, da água para o ar, né? O raio de luz está saindo de dentro da água e indo para o ar, né? Vai ter um ângulo crítico em que o ângulo θ2 vai ser igual a 90 graus. Se eu for pegar esse θ1 aqui, ó, e jogar ele, vai ter um certo ângulo aqui, que é θ1, que o meu θ2 vai ser o quê? 90 graus.
E se eu for além desse ângulo que está aqui, se eu entortar o ângulo se eu entortar, né? Se eu pegar um ângulo de incidência ainda maior do que ele, vai começar a acontecer o quê? O teta 2 maior que 90 graus. Teta 2 maior que 90 graus não existe. Quer dizer, teta 2 maior que 90 graus, quer dizer que ele não está passando do meio 1 para o meio 2. Ele está sendo o quê? Refletido. Essa é a condição que a gente chama de reflexão interna total. Tá? Onde que a gente usa isso? Fibra ótica. Tá? Então, vamos colocar assim, ó. Vai ter, na condição em que eu estou aqui, tá? De indo do mais refringente para o menos refringente. Aí eu posso dar exemplo, né? Então, meio 1, então eu tenho um N1, um meio 2, com injeção N2. Eu estou na condição em que N1 é maior do que o N2, tá? Então eu posso dar um exemplo. Esse cara aqui pode ser, né, a água ou um vidro, qualquer coisa. E esse cara aqui, segundo meio, é o ar, tá? E aí, de novo, vamos colocar normal. Só N só. Tem então, portanto, que vai ter um certo ângulo, θ1, que vai acontecer que a luz refratada vai ter um ângulo θ2. θ2 está aqui, ó. θ2 aqui é igual a quanto? 90 graus, que é o meu π sobre 2. Vai ter uma condição assim. Esse θ1, quando acontecer isso, eu vou chamar ele de ângulo crítico. Por quê? Porque se eu for agora para um ângulo maior do que o ângulo crítico, não, vamos manter o laranjinho. Se eu pegar agora aqui um ângulo maior, aqui, um θ1, o que acontece com a luz? Ela é refletida. Tem luz, ou seja, né? Não tem refração. Então vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um caninho, tá? E aí ele é feito, na verdade, assim, um vidro qualquer, como se fosse um fio de cabelo, né? Fininho, mas de vidro. Né? Vou dar nome para esse cara aqui, calma aí. Né? Então eu tenho aqui um vidro, né? Com índice de refração N do vidro aqui em torno aqui de 1,5.
E aqui fora, eu tenho ar, e o índice de refração do ar é igual a 1. Então, eu vou jogar uma luz, né, com um ângulo de incidência aqui, esse ângulo que está aqui é tão maior que o ângulo crítico. O que acontece quando esse ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico? Ele consegue sair do vidro? Não. Acontece o quê? Reflexão total, porque não tem nenhuma parte da luz sendo refratada. Então, a luz aqui, nessa interface aqui, ela vai ser refletida. Aí ela vai vir aqui. Chegou agora aqui nessa outra interface. O ângulo de incidência aqui continua sendo o quê? Alternos internos, né, de duas paralelas, continua sendo maior do que o ângulo crítico. Vai ocorrer refração? Não. Está na condição que vai dar reflexão de novo. Né? O que vai acontecer com essa luz? Vai ficar presa aqui dentro. Então, esse camarada que está aqui é um chamado de guia de onda. Né? Ele é o quê? Um exemplo disso. Ele guia a onda, a luz eletromagnética, né? A luz, onda eletromagnética, ela vai ficar presa dentro desse fiozinho que está aí de vidro, né? E esse camarada que está aí é o quê? É o que a gente chama de fibra óptica, tá? Né? Quando é luz, quando essa onda é uma luz, a gente chama de fibra óptica. Hoje em dia, né, nós estamos falando aqui através de fibras ópticas. Funcionam com isso. E é o fenômeno da reflexão interna total. Tá? Ele só ocorre quando a gente vai do meio mais refringente, mais denso, para o meio menos refringente, menos denso. O mais e menos denso, de novo, é só para a gente conseguir imaginar o que está acontecendo. Beleza? Joia. Né? Então, vamos pensar aqui agora, né? Como é que a gente pode brincar com isso? Tá? Nos últimos minutinhos eu vou apresentar para vocês. Né? São as lentes finas. Vamos usar isso. De que maneira a gente pode usar a refração a nosso favor? Vou só apresentar para vocês. Então, aqui, ó. Se uma lente, tem aqui lentes que estão sendo chamadas de lentes convergentes e lentes divergentes. Tem três tipos de lentes convergentes e três tipos de lentes divergentes, tá? O foco nosso, para a gente ilustrar aqui, vão ser essas duas e essas duas. Esse camarada que está aqui, ó, é uma lente biconvexa, porque a superfície do lado esquerdo é convexa. Convexa é a calota por fora, né? Então, ela é convexa aqui e é convexa aqui. Essa que está aqui, por exemplo, no meio, é a plana, porque ela é plana convexa, tá? E essa que está aqui, é uma côncava convexa, chamado mais de menisco, né? Estão entendendo? E essa que está aqui do lado de cá, as duas superfícies dos dois lados dela são côncava, né? Concavidade. Então, essa aqui é a bicôncava, tá?
O que é convergente e divergente depende de onde a gente coloca essa lente. Se a gente está, né, no ar e a lente é feita de um determinado vidro, então, né, tá valendo isso. Se a gente troca, né, você está no ar do vidro, por exemplo, o que significa? Que o índice de refração, né, então aqui quer dizer o quê? N, então isso aqui só funciona, isso aqui só é verdade se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio. Se a lente é de vidro, alguma coisa assim, então esse cara aqui é 1,5. Se ela está no ar, então esse cara aqui é 1. Então tá valendo. Esse aqui também é a mesma coisa. Só vale convergente, né? Se da lente for maior do que do meio onde ela está. Se a gente troca o ar para um óleo qualquer, se por acaso, né, a lente continua sendo vidro, continua sendo 1,5. Só que agora a índice de refração do óleo é 1,7. E aí, ela continua convergente? Não. Se ela está num meio em que o índice de refração é maior do que o índice de refração dela, inverte, ela passa a ser, o que era convergente passa a ser divergente, e o que era divergente passa a ser convergente, tá? Mas vamos mostrar para vocês por que ela é convergente, por que da palavra convergente e por que da divergente. Tá? Então, como eu disse para vocês, vou usar a biconvexa e a bicôncava, né? Então, o que importa para a gente aqui, eu vou fazer um zoom aqui, ó, nessa região aqui, e um zoom nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? Vamos ver o que acontece com a luz. E vou pensar, claro, né? A gente está indo do ar, né? Então, eu estou indo aqui. Fora é um ar qualquer, e aqui dentro é vidro. Então, eu estou respeitando a minha condição. O índice da lente, 1,5, 1,6, às vezes até 1,7, dependendo do material, né? E o meio é o ar, então o índice de refração é 1. Então, tá valendo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, o raio de luz incidente na horizontal. Cheguei aqui nesse ponto. Aqui é o ponto de interface entre os dois meios. Para saber o que vai acontecer, eu preciso da normal. Eu estou na condição que eu estou indo do quê? Do índice de refração menor, o ar, para o índice de refração maior, o vidro. Ou seja, do menos refringente para o mais refringente. O menos denso para o mais denso. O que acontece com o raio de luz refratado? Aproxima ou afasta da normal? Ah, quando eu estou indo do menor índice de refração para o maior índice de refração, aproxima. Então, né, eu tenho aqui um índice, desculpe, um θ1, está aqui, e está aqui um θ2, e aqui o que está acontecendo? Ah, o θ2 é menor que θ1. Legal. Era isso mesmo que estava acontecendo. Jóia? Era o que deveria acontecer. Aí a luz vai agora se propagando dentro do vidro, a minha lente. Chega aqui agora, tem uma outra interface. Só que nessa interface agora, o que está acontecendo? Chegou na interface, eu preciso também, de novo, da normal. Né? Outra normal. Mudou o ângulo. Então, por isso que mudou as retas normais. A normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Né? Então, aqui agora, olha só, tem que tomar cuidado.
Agora o θ1 está aqui, o meio 1 é o vidro e agora o meio 2 é o ar. Agora aqui, eu vou até colocar uma outra corzinha. Né? Agora, tem outra interface. Aqui, θ1 e aqui, θ2. Agora aqui, eu estou indo do meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Né? Eu estou indo do vidro, 1.7, 1.5, 1.7, para o ar, valor 1. Né? Então, o que acontece quando eu vou do meio mais refringente para o menos refringente? Maior índice de refração para o menor índice de refração. Do mais denso para o menos denso, afasta da normal. Cadê a normal? Está aqui. Epa, exatamente o que está acontecendo. Eu estou vendo aqui que θ2 é maior do que θ1, como devia acontecer. Efeito líquido da luz passar pela lente. Ela estava vindo na horizontal e ela foi refletida aqui para baixo. Certo? Beleza. Agora, se a gente tem aqui a lente bicôncava. A imagem está com a resolução ruim, né? Mesma coisa, né? Só estou aqui do ar. Aqui é o vidro. Né? Aqui eu vou ter meu normal. Quando vai do ar para o vidro, tem que acontecer o quê? Aproximar. Então, ela vai aqui a θ1, aqui θ2 e θ2 menor que θ1. Quando ela chegou aqui, então agora ela tem que refratar para cima, aproximando da normal, por causa da geometria do problema. E aí, quando ela chegou aqui agora? Inverteu a normal agora, ó. Outra inclinação. Agora, tá aqui, ó. Normal tá aqui, θ1 tá aqui, θ2 tá aqui. θ2 tem que ser agora, como eu estou indo do vidro para o ar, N maior para o N menor, tem que afastar. Então, ele vai para mais simples, θ2 maior que θ1. Como tinha que ser. Líquido. O que aconteceu agora com essa lente desse do formato? O raio de luz estava na horizontal e agora ele foi entortado para cima. Certo? Né? Então, beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Né? De modo geral. Imagina eu fazendo isso com a caneta, né? Porque eu peguei essas... Não tinha jeito. Né? Peguei as imagens lá do nosso livrinho. Por que essa que está aqui, né? A biconvexa, né? Ela é convergente. Se eu pensar agora em vários raios de luz chegando nela, ela vai ser... Os raios de luz vão ser refratados para baixo. Para baixo. Como a curvatura vai mudando, a inclinação da normal vai mudando, à medida que você vai se aproximando aqui da parte central, né, vai refratando menos. Mas a característica importante é que todos os raios de luz que estão chegando aqui e que são paralelos, eles vão convergir para um único ponto. Esse ponto. Por isso é uma lente convergente, porque ela pega raios de luz que são paralelos, né, paralelo a quê, né? Putz, nem falei, né?
né? Aqui, olha só, perpendicular à lente, né? Então, vamos colocar assim, ó. A lente está aqui. Está aqui dividindo ela no meio, né? Não é normal nem nada. Então, o eixo que passa pelo meio dela, perpendicular aqui, chamado de eixo óptico. Pura geometria. Então, raios de luz que são paralelos ao eixo óptico vão convergir para um ponto. Que nome que eu dou para esse ponto em que os raios de luz convergem? Chamar ele de ponto focal. Ele é o foco. Bom, desenhei a luz indo da esquerda para a direita. Então tem um foco do lado de cá. Agora, se a luz for da direita para a esquerda, sentido contrário, então tem um foco do lado de cá também. Né? Então a lente ela tem foco dos dois lados. Joia? Então tem ponto focal dos dois lados. Agora tem uma característica interessante, que é geométrico o problema. Tá? Se os raios de luz. Eu acho. Agora, olha só. Se os raios de luz. Esse é o caminho inverso, é pura geometria. Se o raio de luz agora passa pelo foco, quando ele passa pelo foco e pega na lente, o raio refratado sai o quê? Paralelo ao eixo óptico. Então, se ele passa pelo foco, né? Vamos colocar passa não. Se ele entra pelo foco, sai paralelo. A quem? Ao eixo óptico. Cadê o eixo óptico? Beleza? E um raio de luz que não está desenhado aqui. Tem um raio de luz, talvez, vindo por aqui, ó. E bateu bem no centro da lente. Paralelo ao eixo óptico. O que acontece com ele? Ele é refratado? Não. Ele passa reto. Né? Aqui também é a mesma coisa. Tem um raio de luz que está saindo daqui. Bateu bem no meio da lente. Esse cara não sofre refração, ele passa reto. Você vê que ele se soma do conjunto de raios, tanto do lado esquerdo da lente, quanto do raio direito, do lado direito. Né? Ele se soma ao conjunto de raios que estão desenhados aqui. Só não estava explicitado, né? Joia? E aí, para encerrar a aulinha de hoje, né? Uma luz na lente divergente. O que ela é divergente? Então, a luz, quando passa agora aqui pela lente plano côncava, né? Ela é tratada para cima. Então, os raios de luz que chegam paralelos ao eixo óptico, eles vão ser refratados para cima, né? Então, olha só, todos eles que estão chegando aqui paralelos, eles estão sendo esparramados, estão sendo o quê? Né? Convergindo para um único ponto? Não, eles estão divergindo, né? Os raios paralelos saem, né? Divergem. Mas qual que é a característica? A hora que você pega o prolongamento dos raios que são refratados, os prolongamentos deles passam todos eles pelo
ponto focal. Né? De um lado esquerdo, do lado direito também vai ter também o focal, plano focal. Tá? Essa distância, eu não falei, a distância do centro da lente, né? Do centro da lente até o ponto focal é a distância focal. Se é pinta aqui, é a distância focal. É a distância da lente até o ponto focal. Tá? E também, mesma coisa, tá? Né? Se a luz vem, né, querendo passar por um dos focos, né? Se elas passavam por um foco, saíam paralelo. Só que aqui agora é o seguinte, elas estão chegando, todas elas, mas o prolongamento delas passava dessas luzes que estão chegando aqui, ó, passa pelo foco, na hora que elas passam por aqui, elas saem todas paralelas, tá? Enfim, bom, então para resumo da brincadeira, né? Lente, né, que tem borda, isso aqui é a borda da lente. Borda fina, ela é convergente. Borda grossa, ela é divergente. Prontinho, né? Olha, eu tô dando meu tempo. Então, aqui agora, a gente está pronto para falar da anatomia do olho, dos problemas da visão, de como o olho detecta a luz, que é a próxima aula. Parte de fisiologia e, né, anatomia e fisiologia na próxima aula. Então, a gente vai ver como é que os problemas da visão, por exemplo, vista cansada, que é o que eu tenho, que a idade, a minha vista, né, que a idade, o olho para de conseguir focar. Essa é a ideia, focar a imagem certinha, né? Eu preciso de uma lente, tá aqui meu óculos para poder me ajudar. Tem gente que tem outros problemas, que tem a ver com o formato do globo ocular, tá? O globo ocular ele pode ser mais curto ou mais longo do que deveria, né? É problemas que a gente chama de miopia e hipermetropia, tá? Como é que a gente corrige isso? Com uma lente. Vou mostrar para vocês como é que corrige isso, né? Mas antes eu vou falar direitinho como é que funciona o olho, né? A fisiologia, ou a anatomia e a fisiologia do olho, beleza? Gente, obrigado para vocês pela atenção, pela aula. Paro por aqui, né? E a próxima aulinha é explicar essas coisas para vocês. Lembrando que, né? Hoje eu já coloco uma listinha de exercício lá no Moodle, tá bom? A respeito desse tópico. Próxima aula a gente termina isso. Obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês.